Olá, pessoal. Agora nós vamos falar do Conselho Nacional de Justiça, o mais novo órgão do Poder Judiciário, cujas normas estão no artigo 103b da Constituição Federal. Bem, esse conselho, alguma das características que vale a pena destacar aqui é que ele foi criado primeiro pela Emenda Constitucional 45, de 2004. Essa emenda constitucional, como nós já sabemos, é a chamada Reforma do Judiciário. Foi aprovada, então, em 2004, em dezembro de 2004, esse conselho. Ele é formado, nós vamos ver depois a composição, por 15 conselheiros. E ele teve um objetivo, podemos dizer, ele veio com a intenção, com o escopo de instituir um controle externo do judiciário. Isso pelo seguinte: havia um entendimento de que, não custa relembrar, que o Poder Judiciário é o único dos três poderes em que seus membros não são eleitos, né? O Poder Executivo, qualquer atitude, qualquer gesto, qualquer declaração do Presidente da República e de seus ministros, nós sabemos que a imprensa noticia, relata, mostra, investiga, e muitas vezes, como atualmente se faz no nosso país, de forma até preconceituosa contra o nosso presidente. Fato é que podemos dizer que o Poder Executivo está sob um controle, sob uma fiscalização da população através da mídia, ainda que muitas vezes, como acabei de falar, de forma preconceituosa, de forma às vezes ideológica. Mas então o Poder Executivo está submetido a uma fiscalização indireta, ainda que indireta, da população. E o Poder Legislativo, também sabemos, tudo que os deputados ou senadores fazem, todas as suas mazelas, são denunciados, são mostrados, são exibidos, são investigados pela mídia, né? Pela imprensa, pela televisão, né? Então, o Poder Legislativo também é outro poder que está, podemos dizer, severamente vigiado e acompanhado pela sociedade, pela população. Mas e o Judiciário? O Judiciário, até então, era considerado, dos três poderes, o único que impedia, o único que era arredio a essa fiscalização. Entendia-se que não havia no Poder Judiciário a devida transparência. Afinal, todos os que lá estão são pagos com recursos públicos, então é direito do povo, da população, da sociedade, de saber o que é que lá se passa. Mas o Judiciário, historicamente, sempre rejeitou essa interferência, essa transparência, podemos assim dizer. Então, era considerado o Poder Judiciário uma caixa preta inexpugnável, ele era impermeável a essa fiscalização. Então, nessa época crescente, foi uma crescente necessidade de se instituir, de alguma forma, um controle externo sobre o Judiciário, que acabou, então, resultando na criação do Conselho Nacional de Justiça, né? O Conselho Nacional de Justiça, então, veio com esse objetivo de instituir um controle externo sobre o Judiciário. Naturalmente que o Judiciário, diante dessa iniciativa, queixou de que estaria havendo uma indevida interferência, a independência, estaria ferindo a independência do Poder Judiciário. Mas nós vamos ver isso na prática não aconteceu. Então, a competência do Conselho Nacional de Justiça veio com essa primeira objetivo era o quê? De fazer um controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. Não podemos esquecer que naquele período em que surgiu um dos maiores escândalos do Poder Judiciário, que foi a construção de uma sede do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, em que o famigerado Nicolau dos Santos Neto desviou cerca de mais de 150 milhões de reais na época. Como não havia esse controle administrativo e financeiro, que se permitiu. Então, o objetivo do Conselho, primeiro, é fazer esse controle administrativo e financeiro do que se gasta, das decisões que lá se tomam, do ponto de vista administrativo e financeiro. Claro que o Conselho não tem nenhuma intenção de instituir um controle jurisdicional, ou seja, o que os juízes devem decidir os tribunais. Isso não. Aí estaria ferindo, de fato, né, a autonomia do Poder Judiciário. Mas o Conselho tem como primeiro objetivo um controle da atuação administrativa e financeira. Então, hoje,
se algum tribunal está fazendo uma licitação, vai construir uma sede, se algum tribunal está fazendo contratação indevida de pessoal, se algum tribunal está fazendo alguma concorrência supostamente irregular, o Conselho poderá, e nós vamos ver, intervir e anulando muitas vezes qualquer iniciativa. Além disso, o Conselho também veio com outro objetivo. Ele veio com o objetivo de fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.